E Deus me deu um pouquinho dessas informações para que eu pudesse estar passando para os irmãos aqui nessa noite, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Glória a Deus. O livro de Atos é um livro bem propício para nós estarmos falando sobre evangelismo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vai nos falar sobre um personagem muito conhecido, um homem de Deus. Quem achou o livro de Atos, capítulo 13, dá um glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Amém? Capítulo 13, versículo de número 44. Nos diz assim a palavra do Senhor: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Amém? Sem mencionar o apóstolo Paulo. Talvez depois de Jesus ele tenha sido o maior pregador do Evangelho de Deus. Nós tivemos os profetas, nós tivemos os apóstolos, mas talvez Paulo tenha sido a figura, o ícone, a referência de evangelismo nos tempos da Bíblia. Aquele que um dia ele foi perseguidor da igreja, aquele que um dia perseguiu os cristãos, aqueles que professavam a sua fé em Cristo, um dia teve uma luz vinda da parte do Senhor, arrependeu-se de tudo o que fazia e começou a seguir a Cristo. Começou a levar a palavra do Senhor àqueles que não os conheciam. Em determinado momento, o Senhor separa Barnabé e a Paulo para levar a palavra aos judeus que estavam em Antioquia. E naquele momento, quando Paulo e Barnabé, tomados do Espírito Santo de Deus, começam a falar da palavra do Senhor, começam a professar a fé em Jesus, aqueles judeus que estavam ali começaram a se irritar, começaram a zombar, começaram a caçoar de Paulo, de Barnabé. E nesse determinado momento é quando ele fala aqui que era necessário que se levasse a palavra do Senhor primeiro aos judeus, mas como eles não queriam, então a palavra seria levada aos gentios. Se hoje você, nós estamos aqui hoje, foi porque Deus levantou alguém chamado Paulo para trazer a palavra de Deus. Aleluia! Mas antes de nós começarmos nessa noite, eu quero voltar com você um pouquinho lá no começo da Bíblia. Lá no livro de Gênesis, na criação, nos primórdios. Alguém sabe me dizer qual é a suprema vontade de Deus em relação ao mundo? Talvez muitos de nós tenham algumas hipóteses, alguns pensamentos na cabeça. Mas a suprema vontade de Deus em relação ao mundo é uma só. Para você entender isso, você precisa entender o amor que Deus tem por cada um de nós. Aleluia. Deus pega um pedaço de barro, pega na mão e fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Glória a Deus. Sobra nas raízes.
e tenha vida. Aleluia. Talvez Deus não tenha feito isso com ser nenhum da terra. Pelo menos a Bíblia não nos relata isso. Talvez Ele tenha feito os animais, as aves, os répteis, os peixes, as flores, de uma outra forma. Mas quando foi para mim fazer, para te fazer, a Bíblia relata de uma forma detalhada, que Ele pegou o barro, que Ele amassou, que Ele trabalhou, tirou um fôlego dentro da sua própria boca, sopra nas narinas, e aquilo que era barro cria vida. Glória a Deus. Então nós podemos ter uma noção do amor que Deus tem por mim e Deus tem por você. Então a suprema vontade de Deus em relação ao mundo tem muito a ver com isso. Porque aquilo que Deus criou de uma forma tão amorosa, de um carinho tão grande, Ele não vai querer que se perca. Eu vou tirar por um lado como se nós comprássemos um carro, uma casa, um veículo. Aquilo que nós suamos para ter, aquilo que nós buscamos, de forma nenhuma, nós vamos querer que se perca. Nós vamos querer que amasse, que arranhe, que seja estragado, que o tempo venha corroer. Então nós vamos ter zelo. O mesmo zelo que Deus teve por mim e por você. Louvado seja Deus. Então a suprema vontade de Deus em relação ao mundo é que cada um de nós seja salvo. Aleluia. Glória a Deus. E Deus usa vários meios para fazer isso. A palavra do Senhor diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. O que eu entendo com isso, amados? Do ponto do evangelismo, que quando não tem, Deus vai buscar onde ninguém espera. Deus levanta quem você jamais imaginaria. Eu cito como exemplo aqui 4 profetas, porque os profetas eram encarregados de levar a palavra do Senhor. Eu cito o primeiro Isaías, que ele falava: quem sou eu? Um homem de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus olha para ele e fala: não tem problema. Eu vou colocar uma brasa viva na tua boca e tu vai falar da minha palavra. Deus usa Jeremias. Jeremias olha para Deus e fala: Senhor, eu sou uma criança. Eu sou um menino. E naquele momento, Deus dá uma visão a Jeremias: o que tu vês? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem? Glória a Deus. Naquele momento Deus prova: vai, abre a tua boca, eu sou contigo, fala da minha palavra, fala do meu amor. Deus usa mais um, Eliseu. E Eliseu acha de uma particularidade tremenda, porque Eliseu esperava-se alguém eloquente, alguém que tinha entendimento na palavra, alguém que tinha lido as leis de Moisés. Manda Elias buscar Eliseu. Estava fazendo o que Eliseu? Estava arando a terra, arador de terra. Por quê? Porque Deus não chama ninguém desocupado. Louvado seja Deus chama quem tem compromisso, Deus chama quem gosta de trabalhar. Quem quer trabalhar é esse que Deus chama. E Deus chama Eliseu. Chama outro, que muitos não sabiam: Amós era boiadeiro, não tinha nada a ver com pregar a palavra. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Poderia muito bem pegar dos filhos dos fariseus que estavam nas escolas dos profetas. Por que não pegou? Porque eles não enxergavam com visão espiritual, enxergavam com visão carnal. Eles enxergavam poder, eles enxergavam fama, reconhecimento, status. E não é isso que Deus procura em cada um de nós. Aleluia. Deus está procurando humildade, disponibilidade para fazer a sua obra. Não podemos esquecer que a igreja de Deus é a agência evangelizadora de Cristo aqui na terra. E às vezes parece que nós não temos noção disso. Que a igreja do Senhor é uma agência de evangelização. Chegamos aqui na casa de Deus, dobramos nossos joelhos, congregamos, louvamos, enaltecemos o nome do Senhor.
crente não é só dentro da igreja. A vida do crente não se resume a isso. A palavra do Senhor diz em Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Talvez o mundo, para você, o mundo que você vive seja o mundo da tua rua, seja o mundo da tua vizinhança, muro com muro, que nunca ouviu você falar de Jesus para ele. Tem pessoas que confundem, não, se é para todo mundo eu tenho que ser missionário. Mas se você já aceitou Jesus, você já é um missionário. Aleluia. Aí o convite de levar a palavra de Deus está para todos, não está só para aqueles que estão lá fora, na Indonésia, que estão em Chipre, que estão na Nigéria, na África. Não, se você levantou a mão e aceitou Jesus, você já é um missionário. Você tem a incumbência de levar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o que acontece muitas vezes é que somos omissos. Porque nós sabemos que na hora que levantarmos a nossa voz para levar a palavra de Deus, vai ter luta, vai ter levante do inimigo. E com o perdão da palavra, amados, tem crente que se acovarda, porque não quer falar da palavra de Deus, porque teme luta, teme que tenha levantes do inimigo. E às vezes esquecemos, somos ingratos com o preço que Deus pagou, que Jesus pagou na cruz por nós. Não temos capacidade de chegar para o nosso vizinho, temos capacidade de fazer fofoca, de falar da vida alheia, de emitir opiniões a respeito de novela, de futebol, de casos que acontecem nos jornais. Mas talvez aquele vizinho que está do lado da tua casa nunca ouviu você falar de Jesus para ele. Eu quero citar um exemplo bem clássico na Bíblia. João 4,34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nessa passagem, quando Jesus disse essa palavra, os discípulos tinham saído para ir buscar comida. E quando voltaram, encontraram Jesus conversando com uma samaritana. E para você ter uma noção do que era um judeu, conversar com o samaritano, ter contato com o samaritano, era a mesma coisa que soltar um corintiano na torcida do Palmeiras. Por aí você tem noção do que ia acontecer. Mas Jesus, como ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Louvado seja Deus. Eu vim resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja Deus. Eu, você, nós hoje somos as ovelhas perdidas da casa de Israel, que fomos achados para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas é aqueles que estão aí fora. E nesse determinado momento, quando Jesus começa a evangelizar aquela samaritana, ele não se importou com a cidade que ela morava, com a classe que ela estava, com o nível social. Jesus fez o que queria que nós fizéssemos hoje. Ele rompeu barreiras. Glória a Deus. Jesus não se importou de ele ser um judeu e aquela mulher ser uma samaritana. Porque mais importante do que a minha opinião, do que o meu estado emocional, do que as opiniões que eu defendo, é que o reino de Deus seja pregado. Aleluia. O apóstolo Paulo dizia: importa que eu diminua e Cristo venha crescendo na minha vida. Glória, glória. Importa que o evangelho seja pregado. Aleluia. Glória a Deus. Santo Eu Deus. gostaria de enumerar aqui só 4 pontos que fazem parte de um genuíno evangelismo. O primeiro de tudo, Deus procura quem está disponível. Deus Santo. Para se começar um bom evangelismo, procura-se primeiro aqueles que estão disponíveis para fazer a obra dentro da casa de Deus. Aleluia. Eu vou acelerar um pouquinho, amados, porque a hora nos avança. Eu quero citar um exemplo, que o pastor Emerson Pinheiro uma vez citou um exemplo maravilhoso. Tem um endemoniado que todo mundo conhece na Bíblia como o endemoniado gadareno. Naquele momento que Jesus desce do barco e dá de cara com ele, nós ouvimos que aquele jovem, possuído por aquela legião de demônios, olha para Jesus e promete: o que temos nós contigo, porque viesse nos atormentar, e aquela conversa toda que você já sabe.
Jesus expulsa aqueles demônios, os demônios pedem que entre na manada de porcos, caem no abismo. Aqueles pastores que estavam ali pastoreando aqueles porcos, veem aquilo, ficam assustados e correm, voltam com aquela multidão. E naquele momento pedem que Jesus se retire da cidade deles, porque estavam assustados. Jesus olha e falou: vocês não me querem? Tudo bem. Só que Jesus já tinha o que ele queria. Na hora que Jesus entra no barco, aquele rapaz que estava endemoniado, que tinha sido liberto, fala: deixa eu ir contigo. Jesus olha para ele e fala: não vem não. Faz o seguinte, vai e prega. Vai e prega. 5 minutos antes, o cara era um endemoniado. 5 minutos depois, o cara se tornou um pregador. E por causa do testemunho daquele homem, toda Decápolis, um conjunto de 10 cidades, creu na palavra do Senhor. O que me leva a crer é o seguinte: Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um disponível. Lucas 10, capítulo 10, versículos 2 e 3 diz assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Naquele tempo já estava difícil. Hoje está mais ainda. Então Jesus hoje está rogando para mim, para você, para nós irmos para a seara. Aleluia. Quem é o obreiro que está disponível para a seara? Você tem que ter uma consciência de uma coisa. Você vai encontrar luta, porque Jesus diz aqui no final: ide, eis que vos mando como cordeiros em meio aos lobos. Mas nós estamos santificados, lavados, remidos pelo sangue do cordeiro. Segundo requisito: fazer o que é bom diante de Deus. O que seria fazer o que é bom diante de Deus? Fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Santificado é o Senhor. É muito simples agradar a Deus. O difícil é entristecer a Deus, mas nós fazemos isso com facilidade. É um jogo de gato e rato. É fácil agradar a Deus, mas nós temos dificuldade para isso. Em contrapartida, é muito difícil desagradar a Deus, mas nós fazemos isso com facilidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4 nos diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, e enumera esses 2 versículos, ele está pedindo para Timóteo orar por aqueles homens dos quais ele iria evangelizar. Naquela época eram reis, eram capitães, generais, todos aqueles que englobavam aquela sociedade na qual Timóteo ia evangelizar. Antes disso, Paulo já falava: olha, ora por eles, busca, se consagra por eles, porque algum dia alguém fez isso por você. Então hoje é natural que você venha retribuir aquilo que alguém fez um dia por você. É natural que você faça hoje por essas pessoas. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem está me ouvindo, me entendendo, diga glória a Deus. Terceiro item. E aqui a coisa começa a ficar complicada. Não adianta nada Deus achar quem está disponível, Deus achar quem faça o que é bom diante dele, se não manter o foco. Glória a Deus. É muito difícil durante a nossa caminhada com Cristo. Eu não vou falar por mim, que eu estou começando agora. Eu só tenho 3 aninhos, ainda sou bebezinho, ainda estou sendo criado com leite. Mas eu acredito que é muito difícil durante a caminhada com Cristo, em um determinado momento você não perder o foco. Começamos a dar atenção para outras coisas que não condizem com o caráter de Deus. Começamos a dar atenção para coisas que não irão nos edificar. Começamos a dar atenção para problemas do cotidiano. Começamos a dar atenção para maledicências dentro da igreja. Ao invés de querermos
queremos cortar o mal pela raiz, e quando aquela fofoca, aquela maledicência chegar até nós, ali nós cortarmos o mal pela raiz, parece que nós não conseguimos, parece que tem alguma coisa dentro de nós que queremos passar adiante. E tudo isso, englobando todos esses problemas, nos fazem às vezes perder o foco. Parece que às vezes não estamos totalmente ligados no trono da graça. Não estamos totalmente olhando para Cristo. Parece que às vezes Deus precisa nos mostrar de onde Ele nos tirou. Eu acredito que pelo menos 90% daqueles que um dia foram ao mundo e vieram para Cristo, e vieram de uma forma triste. E tipo mim. Eu sou um ex-alcoólatra, eu sou um ex-drogado, uma pessoa que era promíscua, que tinha pornografia na cabeça inúmeras vezes, e num determinado momento Deus me cura, Deus me purifica, Deus me salva. Aleluia. Mas parece que às vezes nós esquecemos disso. Nós começamos a apontar os erros do próximo, começamos a apontar o erro do vizinho, começamos a apontar o erro do nosso colega de trabalho, mas não enxergamos aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Perdemos o nosso foco. Ao invés de falarmos da palavra para aquela pessoa, ao invés de às vezes corrigirmos um irmão de uma forma carinhosa, sabemos apontar o erro que ele fez. Sabemos ver os defeitos, mas em momento algum conseguimos ver as qualidades. E aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo diz o seguinte. Eu fico maravilhado toda vez que eu leio esses dois versículos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Aqui ele está falando da ressurreição e para a vida eterna. Ele não julga que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! Que ensinamento! Esqueço das coisas que passaram. Esqueço do irmão que me ofendeu. Esqueço de algum entrevero que teve dentro da igreja, que teve na minha casa, no trabalho, na minha rua, com o meu vizinho. Esqueço, vou orar por ele, vou buscar. Um outro requisito que nós possamos, o quarto requisito que nós vamos ter, pregar um evangelho limpo. Mas o que seria pregar um evangelho limpo? O evangelho de Deus não é limpo? Com certeza. Mas alguns vasos de Satanás teimam e insistem em deturpar a palavra santa do Senhor. Palavras fingidas, como o apóstolo Paulo disse, palavras fingidas, lisonjeiros, falam aquilo que as pessoas querem ouvir, pregam mentiras, heresias, isolam versículos e usam a seu bel prazer. Para que isso? Para satisfazer o seu ego. Pregadores que usam chavões que às vezes nem está na Bíblia, dão a sua opinião errônea para a palavra de Deus e querem aplicar isso como regra de fé e prática. O evangelho limpo. Em nenhum momento Deus fala que vai te dar carro, que vai te dar casa, que você vai ter uma conta bancária curta, que onde você botar os teus pés, você vai prosperar. Se você não tiver comunhão com Deus, a Bíblia fala, você pode prosperar onde você colocar a planta dos teus pés. Mas para isso você tem que estar em comunhão com Deus. Aleluia. Você não precisa buscar isso, que Deus vai te honrar sem você estar buscando essas coisas. Mateus 10, versículos 7 e 8. E indo, pregai, não enganai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. 4 ações que nada têm a ver
com bênçãos. Porque nós não viemos para receber, nós estamos aqui para dar. Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Nós temos que dar mais de nós mesmos. Aleluia. Para aqueles que estão aí fora. O diabo não está brincando de ser diabo. Nem nós podemos brincar de ser crente. Eu acho que é de conhecimento de cada um dos amados da nova droga que está se proliferando por aí, chamada Oxy. É uma estratégia tão bem bolada de Satanás que ela mata em 6 meses. Se o crack era o grande vilão dos vícios antigamente, porque em 15 segundos, na primeira pedra de crack você viciava, o Oxy é pior. Ele leva 6 segundos. Ele leva 6 segundos e te mata em 6 meses. Falta mais um 6 para completar o número da besta. Estratégia de Satanás. E você sabe qual é a estratégia de Deus? Para combater a estratégia do diabo, que o diabo veio para ceifar essas vidas e Jesus está para salvar. A estratégia do Senhor sou eu e você. Aleluia. Glória a Deus. Deus procura os disponíveis. Deus procura aqueles que façam o que é bom diante dele. Deus procura aqueles que mantenham o foco. E Deus procura aqueles que pregam o evangelho limpo. Glória a Deus. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa entra por essas portas, buscando riquezas, buscando bênçãos, em algum determinado momento ela vai se frustrar. Se ela não tiver um evangelho que seja pregado a ela, um evangelho limpo, um evangelho que pregue a verdade, como a palavra diz, e conhecereis a verdade, ela vos libertará, em algum momento ela vai se frustrar. E se você pregar um evangelho de mentira, esse sangue vai ser requerido da tua mão. Então é muito importante, meu amado, minha amada, que você pregue o evangelho genuíno. E no final desse versículo, Deus ainda fala: de graça recebeste, de graça dai. Porque hoje é muito comum, você vai em algumas igrejas, eu não vou citar o nome por questão de ética, mas é muito comum você ir em algumas igrejas e ter canetas de 100 reais. Uma caneta que dizem ser abençoada, que o cheque que você assina com ela vai prosperar. Bíblias de 900 reais. Ah, você vai ser um contribuinte e nós vamos te abençoar com uma Bíblia. A contribuição é 900 reais? Então você está pagando 900 reais por uma Bíblia? A palavra de Deus que é dada de graça? A palavra de Deus que um dia alguém recebeu de graça, não quer dar de graça? A tua fé não é medida pela tua conta bancária. Não é medida pelo dízimo que você dá, não é medida pela oferta que você dá. Isso é um compromisso seu com Deus. Pastor, presbítero, dirigente, obreiro, não tem nada a ver com isso. É muito importante que você tenha consciência disso. Que Deus não vai te abençoar mais ou menos pelo tamanho da tua oferta, pelo tamanho do teu dízimo. E é isso que muitos pregadores de heresia, com doutrinas de demônios, estão fazendo hoje em dia. E é muito importante que nós tenhamos conhecimento para podermos levar a palavra de Deus de uma forma limpa, clara e cristalina para aqueles que estão aí fora. Eu enumerei aqui 4 requisitos, mas tem também a recompensa. Que adianta brigar, batalhar, buscar, evangelizar e não tem uma recompensa, né, irmãos? A recompensa está lá no finalzinho da vida. Lá no finalzinho. É o que Deus nos deixa de consolação. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem tem sede da palavra de Deus? Quem tem sede do Senhor na sua vida? E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso é um refrigério para nossas almas, irmãos. O próprio apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Meu galardão está com Cristo, o meu tesouro está com
junteis tesouros no céu, amém? Que você possa, irmão, naquele grande dia, como a nossa irmãzinha cantou, olhar para Jesus e falar: valeu a pena. Jesus, valeu a pena ser a tua boca profética na terra. Valeu a pena levar o teu evangelho. Valeu a pena ter trazido todas essas almas para ti, Senhor. Porque o teu nome foi glorificado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. E que possamos ser verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Verdadeiros evangelistas. Servos do qual o Senhor não tem do que se vergonhar. E naquele grande dia possamos apresentar essas almas para Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.